Bom dia! Vamos dar início, ao nosso estudo de hoje. Hoje eu tô meio bonitinha, hoje eu resolvi me maquiar. Vamos começar? Não, vamos dar continuidade, né? Estamos lendo o livro da Bíblia, quem lembra? Isaías. E hoje nós vamos ver Isaías 23. Então, pegue a sua Bíblia, chegou a hora de falar com Deus, né? De ouvir a voz de Deus, porque ler a Bíblia é você ouvir a voz de Deus. Quando você ora, você fala com Deus. E quando você abre a Bíblia, você ouve a voz de Deus. Daí a importância de você ler a palavra de Deus, ok? Então, nós vamos dar continuidade, né? Chame os seus amigos, compartilhe o vídeo, vamos compartilhar a bênção, né? Porque o mundo tá aí perdido, né? A cada dia a gente não pode deixar de comentar da tragédia de ontem. Por que essas tragédias? Falta de Deus no coração. As pessoas estão tendo tudo dentro do coração, menos Deus. Porque o amor e o temor a Deus não deixa ninguém fazer besteira desse jeito, gente. Precisamos firmar a nossa fé. Porque o fato de você só ir para a igreja, né, e participar, isso não quer dizer que você está firme com Deus. Você precisa ter atitudes que demonstrem essa, vamos dizer assim, essa confiança selada, né? Então você precisa fazer algumas coisas que te firma, né, no evangelho, né? Primeiro você precisa ter fé, né, que Jesus veio, morreu e perdoou os nossos pecados. Ponto. Outro, você precisa crer que o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Isso é fundamental. E ontem nós estudamos na nossa igreja, teve um estudo na quarta-feira, lembra? Temos lá, você é nosso convidado, onde a gente estuda a palavra de Deus. E ontem lá na Condo, porque nessa quarta que vem a gente vai estar aqui no Distrito Industrial, dando outro estudo aqui, mas ontem foi o estudo lá na Condo. E foi sobre o poder que você e eu temos para expulsar demônios. Foi nos dado esse poder por Deus. E ontem nós aprendemos isso. Então temos que crer que Jesus veio, que ele venceu a morte de cruz. A morte de Jesus naquela cruz foi a nossa vitória. A humilhação de Cristo naquela cruz foi a nossa vitória sobre a morte. Porque depois da morte de cruz, Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Né? A gente vê aí vários deuses aí sendo cultuados, seguidos, mas só Jesus ressuscitou. Tem noção do nosso Deus? Não tem Deus igual. Então vamos dar início à leitura. Abra sua Bíblia. Bom dia, Dona Graça. Um beijo. Beijinho, beijo no Ismael. Vamos ler o Isaías 23. Abra sua Bíblia. Ainda há tempo para ler. Vai chegar o momento em que você não poderá mais ler a palavra de Deus. Até porque ela não vai mais existir. Né? Então vamos ler quanto a gente pode. Vamos ouvir nesse momento o que? A voz de Deus. O que Deus tem para nós aqui? Vamos lá, vamos ler juntos? Abrindo, vamos ler a mensagem nesse capítulo 23 de Isaías, que fica lá no Velho Testamento, antes de Jesus Cristo, né? Fique bem situado. Ele é uma mensagem contra Tiro e Sidom, contra duas cidades. Aí eu vou ler aqui o prefácio, antes de começar, dizer assim: Tiro e Sidom eram cidades fenícias, situadas junto à costa do mar Mediterrâneo, ou seja, elas tinham um ponto estratégico do olhar comercial para aquela época. Seus portos eram centros de comércio internacional da época, ou seja, então eram cidades estratégicas que faziam comércio e tinham um certo poder, né? Porque o comércio ele nos dá esse poder, né? De compra, de venda, de lucro.
Então, essas duas cidades tinham esse poder. O profeta prevê a destruição dessas cidades e entoa uma lamentação sobre elas. E a causa principal da destruição das cidades é o orgulho que vem junto com as riquezas. Olha só esse tema de hoje, né? Então, é muito sério. Você que é orgulhoso, pensa no negócio que Deus não gosta. Pensa no negócio que Deus abomina, o orgulho. E essas duas cidades eram orgulhosas devido que a riqueza que elas tinham, né? Então, a riqueza subiu o quê? A cabeça deles. E Deus, não gosta nada disso. E por isso que Deus vai dar uma liçãozinha aqui para essa cidade que a gente vai ver, essas duas cidades. Um pouco de destruição para que elas vejam e entendam quem é Deus, né? Mais uma vez, o nosso Pai puxando a orelha de duas cidades, para que essas duas cidades saibam que Ele é Deus e que só Ele é digno de toda a honra. Então, vocês viram aqui no que a gente está lendo em Isaías, que a todo tempo as pessoas, as cidades, elas com poder, com riqueza, elas tentam se rebelar contra Deus, né? Tentam ser autossuficientes, né? Hoje em dia a gente vê isso, não só em cidades, tá? A gente vê em pessoas, né? Que tem um pouquinho mais, já acha que não precisa nem pisar no chão. Então tem gente hoje, gente, que não pode ter nada, né? Não que Deus não queira nos abençoar, mas tem pessoas, vamos pisar no chão, que se Deus der um pouquinho mais, meu pai, ele vai se rebelar, uma pessoa podre. Então até isso Deus é sábio, com quem ele abençoa, né? Até porque o meu marido fala uma coisa que é certa. Se Deus te deu um carro, é para abençoar os irmãos, para ser bênção, para dar carona, para ajudar. Né? Se Deus te deu um sofá bonito, é para receber os irmãos, orar, louvar. Então, tudo que você tem que Deus te dá, de bens materiais, é para que você abençoe outros. Não é para que você se feche, sabe? E seja uma pessoa podre, né? Que queira o mundo só para si, esqueça dos outros. Não, Deus não se agrada. Então, não seja orgulhoso como essa cidade de Tiro e Sidom, tá bom? Bom dia, minha prima linda Dedé. Vamos começar a leitura. Então, essas duas cidades precisavam ser puxadas a orelha. Por quê? Por causa do orgulho, né? A riqueza subiu a cabeça dessas duas cidades, Tiro e Sidom. E vamos ver o que Deus vai fazer para que eles vejam que Deus é Deus. Amém? Vamos lá. Abra a Bíblia, né, no versículo 23 de Isaías. Vamos lá. Esta é a mensagem contra Tiro. Chorem, marinheiros, que estão em alto mar, pois a cidade de Tiro está arrasada. Não há nenhuma casa de pé, e o porto foi destruído. Vocês receberam essa notícia na ilha de Chipre. Soltem gemidos de tristeza, vocês, moradores do litoral, negociantes de Sidom. Os seus viajantes atravessavam o mar, navegavam os oceanos imensos. Do rio Nilo, no Egito, vinham os cereais que vocês vendiam a todas as nações, tirando disso grandes lucros. Eles já não gostavam porque eles estavam tirando vantagem demais das outras coisas, né? 4. Fiquem envergonhados, cidade de Sidom, e você também, Tiro, fortaleza da beira do mar, pois o mar disse: nunca tive dores de parto, nem dei à luz, nunca criei filhos ou filhas. Isso aqui, Isaías, muito inteligente, né? Que a gente já viu, ele era um escritor de mão cheia, falando por comparações, tá?
Olha a Bíblia aí, ensinando a gente um português, né? Falando em comparação, a gente tá falando aqui do mar, porque esses marinheiros se achavam, né? Dono do mar, sabiam navegar, eles faziam aquilo já de olhos fechados. Às vezes a gente tem isso, né? Que às vezes a gente acha, não, já sei o caminho, né? Não tem perigo e tal. Então, eles viviam assim, tirando vantagens. Uma das coisas também que Deus não gostava. Tirando vantagem, lucros excessivos em cima das pessoas. E Deus não se agradava, Deus estava triste com isso. E aí você percebe aqui que aquela cidade foi devastada, né? Ele diz que não sobrou casa sobre casa, então deve ter sido alguma coisa com a natureza que tenha destruído, né? E aí ele fala, mas não é vocês que conheciam o mar, né? E aí ele diz assim, ironicamente, Isaías falando que o mar nem conhece eles, ele nem era o filho do mar, porque ele nunca pariu ninguém. Isso é uma figura de linguagem que Isaías usou ricamente no versículo 4. 5. E o povo do Egito ficará aflito quando souber o que aconteceu com Tiro. Então, o Egito, ele tinha parte nos lucros, né, de Tiro. Aí ele fala que o Egito, a terra do Egito, ia ficar arrasada, né, com essa destruição, porque ela fazia parte desse comércio também da cidade de Tiro. 6. Moradores da Fenícia, chorem de dor, fujam para a Espanha. Será esta a alegre cidade de Tiro, que foi fundada há séculos? Será que esta a cidade que enviou os seus filhos para fundarem colônias em regiões distantes? 8. Tiro era uma cidade importante. Os seus negociantes eram como príncipes. Os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro. Quem foi que planejou tudo isso contra Tiro? 8, né? Então, nesse 8, ele está falando aqui do poder comercial que essa cidade tinha. E como ela agia de má fé com as outras cidades. E aí ela diz, e quem fez isso? Quem fez isso com Tiro? Quem teve esse poder de destruir essa cidade tão poderosa, rica e orgulhosa? E aí vem no 9, mostrando quem foi, você sabe já. Deus. Porque Deus não gosta de pessoas orgulhosas, pessoas que tiram vantagem. Se você é uma pessoa assim, pelo amor de Deus, mude, que Deus não se agrada. Vamos lá no 9, ele fala assim, foi o Senhor, o Todo-Poderoso, que fez esses planos, a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Então você que acha aí que é imortal, que não pode cair nunca, cuidado, que Deus é Deus. E assim como ele fez com essa cidade aqui, de Tiro, orgulhosa, poderosa, que tinha poder mesmo de comércio, de dinheiro, de compra, que meio que comandava aquela parte, Deus colocou essa cidade no lugar dela, devastando. Aí você vai ver que no meio dessa devastação, alguém vai se voltar e olhar para Deus. Então você, às vezes nós passamos por deserto, que a gente fala nessa língua aí, meia crentez e deserto, são situações ruins que a gente passa, né? E às vezes a gente não entende. Mas aquele momento ali é Deus. Ele não puxava? Você viu aqui em todo Isaías que a gente está lendo, ele ia fazer deixava acontecer umas catástrofes, aquilo, para que as pessoas reconhecessem que ele era Deus, que só ele poderia ser honrado, seguido, né? Então Deus faz isso com a gente ainda hoje, né? Se você está passando por alguma situação, eu costumo, quando eu visito as pessoas e vejo algumas situações, eu digo, pergunta para Deus logo o que ele quer de ti, o que ele quer que tu mude, abrevia essa dor. Pergunta para o Senhor o que ele quer que tu faças.
Então, quando você estiver numa situação meia que complicada, como eu tive, pergunta para Deus em oração: Senhor, o que tu queres que eu mude? Me ajuda a enxergar, né? Porque às vezes a gente tá sendo maldição e não sabe. O que eu preciso fazer, Senhor, para mudar, para ajudar? O que eu preciso melhorar? Porque às vezes a gente pensa como cristão que tá tudo legal, né? A gente vai para a igreja e tal. A gente tá lá no coral, a gente faz algumas coisinhas, mas o teu coração tá longe de Deus. Então, o teu corpo e o teu coração tem que estar junto, entendeu? Então, para que isso haja, esse casamento do teu coração com as atitudes, você precisa buscar. E não dá, põe na tua cabeça, para ter vida com Deus, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não busca verdadeiramente a ser bênção para os outros, depois para você, para ser bênção num reino. Tá cheio de crente aí sendo maldição pro seu pastor, sabe, inventando coisas, falando por trás. Isso não é de Deus, né? Então pense nisso, assim como Deus colocou essas cidades de Tiro e Sidom no lugar dela, para aquelas vezes que quem era Deus, e que não adiantava o poder comercial, o lucro, nada disso. Para Deus, Deus não olha para isso. Você precisa ser bênção. Você vai ver lá no final desse livro que aí sim, depois de restituída, ela vai ser bênção. Então você, meu irmãozinho, que não é bênção, que está lá, como a gente viu ontem, como um membro morto, acorda, viu? Acorda, porque o diabo não está brincando. Você viu ontem aquela situação naquele colégio em São Paulo. O diabo não está brincando. E você precisa ajudar outros a conhecer a Deus, a mudar a história deles. Porque você vê que essas cidades, depois de serem arrasadas, destruídas, elas se voltam para Deus e elas mudam. Então nós precisamos apresentar Jesus Cristo para que as pessoas conheçam Ele e mudem, para que elas dêem um rumo, porque as pessoas estão andando sem rumo. Isso é falta de Deus no coração, né? Vamos lá ver o que aconteceu. Aí Deus diz: foi o Senhor Todo-Poderoso que fez esses planos, a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. 10. Moradores das colônias que ficam na Espanha, cultivem as suas terras, como se faz na margem do rio Nilo, pois o porto de vocês já não existe mais. 11. O Senhor levantou a mão para castigar o mar. Ele derrubou reinos e deu ordem para que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. 12. Ele disse a Sidom, uma das cidades: pobre cidade tão perseguida, pare de se divertir. Mesmo que os seus moradores fujam para Chipre, não ficarão seguros. Ele está dando um alerta aqui para uma outra cidade. Estava tentando fugir daquilo, mas estava continuando fazendo as farras, as coisas delas. 13. Vejam essa cidade que agora está arrasada. Ele diz: olhe para Tiro, como é que ela está? Entendeu? Então, olhe para ali para o lado e veja como você está andando, hein? Dando um alerta para outra cidade. Foram os babilônios e não os assírios que construíram rampas de ataque em volta delas. Destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chorem, marinheiros que estão no alto mar. A cidade de Tiro foi destruída e agora vocês não têm um porto seguro. Aí ele disse assim: então o porto de lá, tipo assim, era um porto seguro para todos, né? Todos os comerciantes. E aí ele falou: e aí eu destruí o porto seguro, e agora? Quem é o porto seguro de vocês? Deus queria dizer: sou eu, olhem para mim, né? 15.
15. Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos. Então, aquela cidade, pensa, 70 anos é muito tempo. E aí ele compara aqui que essa cidade ia ficar esquecida há 70 anos. Uma vida. Essa cidade... cadê? Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos. E que o tempo de vida que é o tempo de vida de um rei. Ele falou que vai ser uma vida toda. Mas depois desses 70 anos, Tiro será como a prostituta daquela nação que diz assim: ó prostituta esquecida por todos, peguem a harpa e deem voltas pela cidade. Toquem músicas bonitas e cantem as suas canções, para que todos lembrem de novo de você. Então ele compara aquela cidade com uma prostituta, porque a prostituta ela vende o seu corpo por comércio, né? Para ter lucro. Então ele compara aquela cidade, porque como ela vendia suas riquezas, como uma prostituta. E ele diz que depois ela vai se reerguer. Mas depois de 70 anos, uma vida. Ele fala que era um reinado todo, 70 anos. 17. Isaías 23, 17. Depois desses 70 anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro. E ela voltará a ser prostituta, ou seja, o centro do comércio, vendendo-se a todas as nações do mundo. Então, ela ia retomar, né? 18. Mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão será dedicado a Deus. Olha, depois de ser dizimada, de ser destruída, ela vai se voltar aos poucos que ficarem lá durante esse tempo, que é uma vida. E eu reconhecer que Deus tinha que ser exaltado, né? E aí ele diz aqui, vão dedicar ao Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor usarão para comprar muitas comidas e roupas finas. Ou seja, ele diz que essa cidade ia mudar depois dessa destruição, né? E depois de 70 anos, meio que morta, ela ia se reerguer, mas sabendo a quem ela devia temer e que ela não podia confiar nas suas riquezas, né? Então, na verdade, a gente percebe no livro de Isaías que essas cidades dizimadas, que talvez alguém possa dizer, mas Deus é mau, ele destruiu, ele fez isso e ele fez aquilo, e a cidade, coitados, morreram, né? Era necessário. Era necessário. Eu sofri pra caramba com câncer. Vou dizer, não posso, já disse, eu não posso falar de ninguém, eu tenho que falar de mim. Era necessário. Todo o sofrimento que eu passei era necessário. Sabe para quê? Para que eu amasse verdadeiramente. Eu já falei isso também. Então, nós temos que entender, né? Pare de ser como criança, de achar que Deus é mau, porque Ele não te deu o que você quis, né? Porque a cura não veio no momento que você queria. E se a gente for ver na Bíblia, Deus curou todo mundo? Já parou para pensar nisso? Não. Deus curou algumas pessoas. Então, hoje não é diferente. Deus não vai curar todo mundo. A gente costuma visitar eu e meu esposo, e aí a gente fala assim mesmo. Talvez Deus te dê a cura para que você aqui seja canal de bênção, né? Demonstre isso, né? Para que a glória de Deus seja manifestada com a tua cura. Mas talvez você não seja curada e você seja abençoado de estar com o Pai logo. Então pense nisso, né? Às vezes as pessoas só querem que a gente visite para que as outras sejam curadas. E às vezes Deus não quer. Sabe por quê? Porque Deus conhece nossos corações. Então por isso que Deus não cura todo mundo. Por isso que nem todo mundo, né? Ao contrário do que eu vi ontem, uma pregação ridícula de uma outra igreja aí que eu não vou falar, que não interessa.
ele falando que é imperdoável ver um crente em Jesus Cristo passando por necessidade, por coisa financeira. Isso não procede, gente. Até porque a palavra de Deus, ela diz que a nossa riqueza não está aqui. Ele diz que nós estamos aqui como passageiros. Esse lugar que nós estamos aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é com o Papai do Céu lá no céu, na Nova Jerusalém, ao lado do Pai. É lá o nosso lugar. A nossa riqueza é lá, né? Às vezes Deus nos dá aqui para abençoar outros. Mas às vezes aqui mesmo você não pode ter. Vamos falar a verdade, tem gente, volto a dizer o que eu comecei logo no início, que não pode ter algo mais, porque vai se tornar uma péssima pessoa. Você não conhece, eu não conheço, mas Deus conhece. Então a cura é o mesmo jeito. Tem gente que é curada e que dá a glória a outro, menos a Deus. E aí merece ser curada. Você vê lá, né? Quando as pessoas se rebelam contra Deus, não rola nada, não rola bênção. E Deus, ele derruba mesmo. Então, se você tá doente, não vai dar a glória necessária a quem quer que seja, né? Se você de repente vai virar o giraia depois de ser curado, Deus não vai te curar. Porque Ele tem um compromisso com a tua vida e com a tua alma. Sabe a minha oração que eu fiz? Não sei se você que está assistindo já ouviu, mas eu orei assim: Senhor, se não tem mais nada para eu fazer nessa vida por Ti, me leva. Tava sofrendo pra caramba, com muitas dores. Essa foi a minha oração, simples. Se não tem mais nada para eu fazer, me leva, cara. Leva pro teu lado para me parar de sofrer. Essa foi a minha oração. Uma oração meio que audaciosa, mas sinceramente, né? O meu pai que dizia: o mundo é tão ruim que ninguém quer morrer, né? E Paulo dizia uma coisa, que o morrer com Cristo é lucro. Mas o morrer com Cristo só é lucro se você vive para Cristo. Porque se você morrer sem Cristo, o morrer para você não vai ser lucro, vai ser desespero, né? Porque depois da morte, a palavra de Deus diz: segue-se o juízo. Então não tem mais como ficar rezando, fazendo as coisas para que a tua alma, depois que foi daqui, melhore. Não rola isso. Isso não é bíblico. Você que pensa assim nunca leu a Bíblia. Porque isso não tem na Bíblia. Tá bom? Então vamos buscar o Senhor enquanto há tempo, né? Se eu sou orgulhoso, eu preciso descer, né? Naamã, lembra? Era um rei assim, e aí ele estava doente. E o que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez para ele ser curado? Botou ele para mergulhar, olha, 7 vezes no rio podre, poluído. Sabe para quê? Para ele ser humilhado e ele reconhecer a Deus. Sabe quem deu o recado? Uma criança, ela nem sei, não lembro quem foi que deu. Vai lá no rio e mergulha 7 vezes que tu vai ser curado. Tem certeza disso? Mas quando né? Ele era oficial, parece, de guerra, tinha um posto bem grande. Né? Imagina o presidente, né, que aqui para nós é a patente maior. Você chegar e ele tá com uma doença e dizer: olha, vai lá, aqui em Belém do Pará tem umas valas bem podres, né? Vai lá na vala tal, chega lá e dá 7 mergulhadas. Eu, presidente do Brasil, podendo pular lá em Miami, em algum lugar aí que tem um rio lindo, maravilhoso. Eu vou ter que, né? Então pensa nessa situação. Então Deus fazia algumas coisas assim hilárias para que as pessoas vissem que Ele é Deus. Que às vezes a gente precisa, ó, às vezes a gente não se aborrece com o nosso filho. Você tá aqui, né? A gente se aborrece com ele. Não, menino, para, pelo amor de Deus, né? Às vezes a gente perde essa paciência. Então Deus é do mesmo jeito. Tem hora que Ele sacode a gente para ver se a gente acorda. Tá? Então, se você é orgulhoso, pelo amor de Jesus Cristo, leia a Bíblia e veja que Deus não se agrada de orgulho. E a riqueza
ela é o mal. Tem um versículo na Bíblia, gente, em Provérbio, não sei se é em Provérbio, não me lembro. Sou péssima de referência. Que diz assim que é mais fácil passar um camelo na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí você fica pensando, meu Deus, que versículo é esse? Que absurdo, né? Um camelo passar. Mas é assim mesmo, porque a riqueza, gente, ela é um mal assim terrível. Você é testemunha, tem muita gente rica sem rumo. Tem o melhor carro, pode ter todas as mulheres do mundo, todos os homens do mundo. Aí se perde, vai para as drogas, faz a berridade. Nesse carnaval, meu Deus, o que teve de gente que tem dinheiro famoso, que não soube realmente viver o carnaval, né? Que foi uma vergonha. E aí as pessoas ainda ficam comentando, coisa ridícula. Coisa ridícula. Então vamos ser pobres, não orgulhosos, ou se tivermos, se Deus nos der a bênção de ter alguma coisa, lembre-se dessas duas cidades. Não deixe que a riqueza faça você ser orgulhoso. Que a tua riqueza seja a bênção para os outros. Aleluia. É isso que Deus quer. Tá bom? Então sejamos canal de bênçãos. Amém? Vamos orar nessa manhã, agradecendo a leitura da palavra de Deus. Desculpa, onde nos ressaltou que o orgulho não vem de Deus, que o tirar vantagem não vem de Deus, e que nós precisamos nos humilhar para que Deus seja exaltado. Lembra que eu comecei falando que Jesus morreu, ontem nós estudamos, a morte de cruz foi uma humilhação. Porém, foi a nossa vitória. Então, muitas das vezes nós precisamos ser humilhados. Foi essa sensação que eu tive, gente, quando eu fiquei careca. A sensação de humilhação. Que Deus pegou minha careta assim. É isso que eu falo com você. Aí me deixou careca, esfregou minha cara assim no chão e levantou. Pá. Uma nova criatura. Uma nova criatura. Então Deus, Ele espera que a gente se humilhe para a gente levantar uma outra pessoa. Pense nisso. Que Deus, que você não espere ser puxado a orelha, ter uma doença séria, para seguir ao Mestre verdadeiramente. Busque ao Senhor, tá? Então que você não precise ser humilhado por Deus, para reconhecer quem é Deus, tá? Essa é a minha oração hoje. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, Senhor, pela vida, por estar com saúde, por ter levado meu filho à escola, Senhor, ter meu marido estar bem também, toda a minha família. Muito obrigado, Senhor. Isso é obra tua. Guarda os meus filhos, guarda o meu esposo, guarda a minha vida, Senhor. Guarda a nossa igreja, Senhor. Cerca a igreja Batista da Condo, cerca a igreja Renascer, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a liderar de forma em que o teu poder, Senhor, seja reconhecido nesse mundo, em Belém do Pará. Nos ajuda, Senhor, a ser luz onde quer que nós chegamos, Senhor. Retira todo o orgulho, Senhor, todas as coisas que não te agradam, Senhor. Assim como essa cidade, Senhor, foi humilhada, Senhor, para reconhecer que Tu és Deus, Senhor. Faz o que for necessário, Senhor, em nossas vidas, para que possamos reconhecer o Teu poder. Muito obrigado, Senhor, por cada puxão de orelha, por cada dor e aflição, Senhor, em que Tu fazes com que isso aconteça para que nós sejamos moldados, que possamos enxergar isso, Senhor. Em todas essas cidades destruídas, dizimadas, Senhor, que a gente tem visto, e no livro de Isaías, Senhor, demonstra que Tu só querias mostrar para eles que Tu é Deus e que essas pessoas não poderiam fazer nada com suas forças, com a sua riqueza, com o seu poder. Isso não é nada diante do Teu poder, Senhor. Então, a minha oração hoje, Senhor, é que Tu venhas a reinar na vida dos Teus servos. Todos aqueles que vão assistir esse vídeo, compartilhar, Senhor, que estão de repente desanimados, desacreditados, arrasados, Senhor, que eles possam
lembrar que tu morreste naquela cruz, Senhor, e que todos os pecados, Senhor, nossos são perdoados pela tua vitória naquela morte de cruz, naquela humilhação, Senhor. Tu exaltaste a cada um de nós, Senhor, tirando de nós essa morte eterna, Senhor, e nos dando vida. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Abençoa o teu povo na face da terra e nos faz, Senhor, pessoas melhores, servos úteis na tua casa, porque os campos, Senhor, estão brancos. É tanta desgraça, Senhor, em todo dia, Senhor, coisas horríveis acontecendo. E os teus servos ainda continuam dormindo. Acorda, povo de Deus. Senhor, nos usa. Nos usa, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Acorda o teu povo, Senhor. Acorda em nome de Jesus. Essa é a minha oração hoje, Senhor. Acorda o teu povo para pregar a tua palavra a tempo e fora de tempo. E que a vida de cada um, Senhor, seja um exemplo do teu poder aqui nessa terra. Muito obrigado pela minha cura, pela minha vida, pela minha família e pelas nossas igrejas, Senhor, da qual nós estamos. Tu deste na nossa mão para cuidar. Cuida de todos os meus irmãos, tanto da Quando quanto da Igreja Renascer. E nos faz, Senhor, ser luz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Essa é a minha oração, irmãos, e que você ore por nós, pelo nosso ministério, porque grandes coisas nós estamos vendo, de coisas ruins, e as igrejas estão pedindo socorro. Né? Você que é pastor, vai o meu recado aqui para você: acorde, me ajude, porque Deus colocou essas pessoas em suas mãos para você cuidar e apresentar a vida delas para Deus no dia do juízo final. E se você não faz isso, você vai ser cobrado. Então, fica o alerta. Um beijo e até amanhã. Se Deus permitir que eu esteja aqui amanhã, a gente vai ler mais um capítulo de Isaías. Um beijo, um bom dia. Compartilhe. Vá lá no YouTube. Assista os vídeos. Já tem 24 vídeos com mais esse. Então, assista, compartilhe. Mande para sua vizinha, para o seu vizinho. Para os irmãos que precisam acordar. Tá? Então, mande esse vídeo ainda hoje para alguém. Seja a luz, tá bom? Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.